A semana começa com expectativa em relação às primeiras ações do novo comandante do Exército. Confira a reportagem de Paulo Edson Fiori. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva comanda nesta terça-feira a primeira reunião da cúpula do Exército. Tomás foi escolhido para assumir o lugar do general Júlio César de Arruda, demitido pelo presidente Lula no sábado. O encontro de amanhã deve contar com a participação dos 16 generais de 4 estrelas que compõem o alto comando. A expectativa é que Tomás Ribeiro Paiva apresente as primeiras diretrizes e indique como pretende lidar com as investigações sobre a possível participação de militares nos atos de 8 de janeiro. Em uma série de declarações à imprensa no final de semana, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmou a intenção do governo de punir a eventual insubordinação e reafirmou que não havia mais clima para a permanência do antigo comandante. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Para o capitão de fragata da reserva da Marinha, Robson Farinazo, especialista em assuntos militares, a defesa pública do papel constitucional do Exército pelo novo comandante, feita em discurso na semana passada, é um bom sinal. Nós vemos pessoas à esquerda e à direita querendo criar uma clivagem entre Forças Armadas e governo. Então a gente vê muitas pessoas de uma visão mais da esquerda aí que querem jogar o governo contra os militares e algumas pessoas de direita que querem jogar os militares contra o governo. Isso é inadmissível. Os militares são instrumentos de Estado, tá? Da continuidade da política, da continuidade administrativa no Brasil. E eu acho que a normalidade ela vai ser atingida aí e as coisas vão tomar o seu rumo. Reação semelhante teve o general Juarez Cunha neste domingo. Em uma rede social, o ex-presidente dos Correios no governo Bolsonaro escreveu: amigos militares, hora de reajustar o dispositivo e recompor as forças. Disciplina é o nosso farol, a Constituição o guia. O respeito aos nossos chefes garante o êxito na missão. Somos instituição de Estado, não partidária, não sujeita às turbulências da política partidária. Bom, Fábio Piperno, essa troca significa o quê? Será que acalma um pouco os ânimos nesta relação das Forças Armadas com o Executivo? Aliás, parabéns aí ao general Juarez Cunha, é isso mesmo, né? O papel das Forças Armadas é bem delimitado pela Constituição. Em relação a tudo que ocorreu na semana passada e a troca de comando do Exército, é importante destacar o seguinte: o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Isso está lá na Constituição também. E o Brasil vinha criando uma nova jabuticaba, que era exatamente a dos manifestantes pacíficos, patriotas e democráticos que vão pedir golpe. Quer dizer, aqui no Brasil a gente estava criando a manifestação democrática em favor de golpe de Estado, né? E a ponto da gente testemunhar tudo que aconteceu no 8 de janeiro, aquela intentona vergonhosa que escandalizou não só o país, mas fez com que o Brasil fosse notícia e má notícia pelo mundo. Felizmente, a intentona acabou sendo debelada e muitos bandidos estão presos hoje e aguardando aí as providências que a justiça há de tomar. Então, se a gente tem um chefe militar, pelo menos tinha, um chefe militar que não cumpriu o que o presidente exigiu, presidente, repito, chefe supremo das Forças Armadas, se ele não respeitou essa ordem, uma delas, inclusive, a de afastar o coronel Cid, que comandava lá um destacamento importante em Goiânia, o coronel Cid, para quem não sabe, chefe de ordens do governo Bolsonaro. Então, obviamente, não é uma figura em quem o atual presidente da República deposite lá muita confiança. Se ele não, se o comandante do Exército não se dispôs a cumprir essa ordem, de fato, ele não tinha mais nada que fazer no governo, e se o presidente da República não tomasse uma atitude enérgica,
o presidente da República estaria, inclusive, colocando em xeque a sua autoridade. Então, tudo que ocorreu até aqui, eu acho que fortalece a autoridade do presidente prevista na Constituição. Foi uma troca indesejável, mas ao mesmo tempo necessária, e a gente espera que o novo chefe do Exército, o novo ministro do Exército, aliás, alguém que conviveu com os presidentes Itamar, Fernando Henrique Cardoso e agora, recentemente, com o general Vilas Boas, seja de fato o líder democrático que o Exército brasileiro tanto precisa. Roberto Mota, é claro que a troca repercutiu muito, ela era necessária. O que esperar agora do novo comandante do Exército? Muitas perguntas, Adriana. A gente tem que resistir à tentação da simplificação, né? Eu não tenho grandes contatos no mundo militar, não tenho acesso a informações de bastidores, então a única coisa que eu posso fazer é analisar os acontecimentos como eu os percebo como cidadão. O general Tomás Ribeiro está substituindo o general Júlio César de Arruda. A gente ouviu declarações de civis dizendo que isso é necessário para manter a disciplina. Olha, as Forças Armadas têm, elas próprias, regulamentos disciplinares muito rígidos, provavelmente mais rígidos do que qualquer outra instituição brasileira. Então, eu acho que as Forças Armadas, primeiro, não precisam ser ensinadas a como manter a disciplina dentro da sua instituição, até porque a hierarquia é a base das Forças Armadas. No momento que isso quebra, as Forças Armadas perdem quase a sua razão de ser. As Forças Armadas também têm tido uma posição muito firme e clara e pública em relação a manter o seu papel como instituição de Estado. Foi isso que a gente viu nos últimos meses, desde o ano passado. Muita gente espera uma atuação política das Forças Armadas, como o analista que foi entrevistado disse muito bem. Muita gente de todos os espectros políticos espera que as Forças Armadas se envolvam no processo político. As Forças Armadas deixaram claras que isso não vai acontecer. Né? Agora, a gente não pode fugir da constatação, e, de novo, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, estou apenas usando o meu bom senso, o meu raciocínio e as coisas que eu vejo. A gente não pode fugir da constatação de que existe um desalinhamento entre certos aspectos da política desse novo governo com doutrinas das Forças Armadas, principalmente no que se concerne à aproximação com lideranças na América Latina, né, que lideram estados praticamente falidos, estados que podem vir, sim, a representar ameaças de todo tipo para o Brasil. Na América Latina nós temos uma situação gravíssima que envolve narcotráfico, né, inúmeras ameaças à segurança do Brasil. Então, eu acho que as Forças Armadas estão dando um recado bastante claro, que não vão se envolver em nenhuma questão política, que isso é responsabilidade das lideranças políticas civis.